Olá, acadêmico! Vamos continuar com as nossas aulas, nossa disciplina, reforçando dificuldades de aprendizagem escolar. Dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia da escola e estão relacionadas diretamente à aprendizagem do nosso aluno, né? Então, nós já tivemos oportunidade de conhecer que existem essas dificuldades, né, nas aulas anteriores. Nós já tivemos oportunidades de identificar, de perceber como é que se identifica uma dificuldade de aprendizagem, um distúrbio ou uma deficiência. Quando se identifica quais os caminhos que nós devemos percorrer para que a gente, de fato, faça um diagnóstico e aí com a ajuda de profissionais especializados que vão nos dar um respaldo preciso, informações precisas, que nós possamos confirmar e afirmar, este aluno, ele é portador de uma deficiência ou de um distúrbio de aprendizagem, né? Agora, nesta aula, o que nós precisamos nos atentar sobre quais os fatores, né, quais as variáveis que interferem diretamente na aprendizagem deste aluno, né? E aí nós estamos falando dos fatores que contribuem para que essa dificuldade na aprendizagem ela aconteça. E aí este olhar criterioso do professor, ele deve estar muito presente no dia a dia da sala de aula, né? E um primeiro fator aí preponderante, importantíssimo, é o fator biológico, né? E aí sim, aqui, quando falamos de fator biológico, nós estamos relacionando diretamente a distúrbios de aprendizagem. Existe uma diferença muito clara entre a dificuldade e entre o distúrbio. Quando você fala dos fatores biológicos que interferem, que contribuem para que essa dificuldade aconteça, aí nós vamos destacar aqui quatro grandes categorias que estão relacionadas a esses distúrbios. Primeiro, a lesão cerebral, né? E essa lesão, ela tem a ver, pode ser, com vários fatores. Primeiro, problemas durante o parto, né? Baixa oxigenação do cérebro pode sim desencadear um processo de distúrbio na criança. Distúrbio de aprendizagem. Doenças, alguns tipos de doenças, como, por exemplo, a meningite, o sarampo, as diabetes, né, são doenças que também predispõem a criança a um futuro problema de aprendizagem. E ainda aos próprios traumas cranianos, né, que as crianças são submetidas no início das suas vidas e que depois este trauma ele pode também desencadear um outro processo de deficiência ou de dificuldade ou de distúrbio. Ah, professora, então todos os alunos que vivenciaram essas situações quando crianças, elas terão dificuldade de aprendizagem ou alguma deficiência? Não. Pode, se isso acontecer, se for identificado e avaliado, se tivermos um diagnóstico de uma deficiência, aí sim, vamos buscar quais foram os fatores para que a gente possa relacionar, né, e afirmar que de fato está relacionado a essa doença, a esse problema cerebral ou por aí em diante. Um segundo fator dentro desse biológico são os erros no desenvolvimento cerebral. E aí é durante a gravidez, né? Existem gravidez que durante a formação da criança acontecem erros nessa maturação do cérebro, né? Existe uma lentidão na maturação do cérebro e que quando a criança está aí no seu momento escolar, né? Quando ele se torna um escolar, no seu dia a dia, ele vai também responder aos estímulos que eles são proporcionados de uma forma lenta. Mas temos que ter a consciência de que este problema de maturação, atraso nessa maturação do cérebro, ele tem tranquilamente como ser tratado e a criança continuar sendo uma criança normal, sem problemas, sem dificuldade, ok? Um outro
fator, uma outra categoria importante que também pode desencadear esse processo de dificuldade de aprendizagem, e aí dentro ainda do fator biológico, é o desequilíbrio neuroquímico. E aí eu quero destacar especificamente aqui, está relacionado a substâncias químicas, mas eu quero destacar a intoxicação alcoólica, né? Essa intoxicação, o que acontece? Ela pode provocar comprometimento de um desenvolvimento do cérebro. O que seria normal não será mais, justamente por falta dessa, pelo motivo dessa intoxicação. Então, esses cuidados, essas observações têm que ficar muito presentes no nosso dia a dia. E, por fim, um outro fator dentro do biológico, que são os hereditários, né? A hereditariedade. Se passa aí uma carga genética, né, de dificuldades, de atrasos, de retardos mentais, de pessoa para pessoa dentro da família. Isso é hereditário. Então, temos essas grandes categorias dentro dos fatores biológicos, que, além desses fatores biológicos, nós temos ainda os ambientais. E aqui eu quero destacar tanto o doméstico, né, o familiar, quanto o escolar. Porque se você já sabe que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem e lá no ambiente familiar, em sua casa, com seus pais, ela não recebe os estímulos que são necessários para ela buscar, para ela descobrir, para ela ficar atenta, para ela ser uma criança questionadora, se os pais não têm o hábito de conversar com essa criança, ou não têm até mesmo conhecimento, né, para estabelecer essa comunicação, o aluno, de fato, ele vai ser limitado. Né? Essa dificuldade de aprendizagem que ele traz consigo, ela vai ser asseverada, se assevera, assim como no ambiente escolar. Se o aluno ele já traz consigo uma dificuldade de aprendizagem e chega no ambiente escolar, onde as salas estão superlotadas, encontra-se professores mal preparados, encontra-se naquela escola uma estrutura física que não está adequada, né? E ainda que o ambiente como um todo, no contexto geral, é desfavorável, aquela dificuldade de aprendizagem vai deixar de ser trabalhada de uma forma positiva e vai se potencializar, ela vai crescer. E esse não é o objetivo de nós, educadores, na escola, de nós profissionais trabalhando com nossas crianças. Identificam-se as dificuldades e buscam-se meios para minimizá-las ou saná-las. E para isso a gente precisa de todo esse aparato físico e psicológico, né, contribuindo para um resultado positivo final. Além desses fatores ambientais, nós temos os fatores socioeconômicos e culturais. Em um vídeo, que aí eu já falei numa aula anterior, e eu quero destacar para que vocês assistam esse vídeo, nós temos a participação de uma psicopedagoga que fala, olha, não tem como você afirmar que um distúrbio de aprendizagem, ele está relacionado a um fator socioeconômico ou cultural. De fato, ele não está relacionado a um fator socioeconômico ou cultural, o distúrbio. A dificuldade de aprendizagem, sim. O distúrbio, não. O distúrbio, nós sabemos que ele está relacionado a um fator biológico, a um fator neurológico, que precisa ser investigado com profissionais capacitados. Mas a criança que traz uma dificuldade de aprendizagem, ela pode sim estar relacionada a fatores socioeconômicos. Se a criança, em seu ambiente familiar, ela não tem uma boa alimentação, ela não é bem nutrida, né? Ela não tem a condição que o outro colega tem de estar conectado na internet, buscando mais conhecimento, esse estímulo dos pais de estar instigando essa busca, essa descoberta, isso interfere sim, isso assevera a dificuldade de aprendizagem que esse aluno pode ter ou que já traz consigo, ok? E ainda temos um fator que é importantíssimo, o psicológico, né? E aí o professor, de fato, precisa dispensar uma atenção especial. Por quê? Observe aquele aluno seu em sala de aula que está lá sentado sempre no cantinho, que se sente rejeitado, né? Que está com uma sensação de autoestima baixa, né? Que não se iguala, não estabelece a comunicação com seus coleguinhas, com seu colega, que é o adolescente.
Então, esse aluno ele merece uma atenção especial. Vamos investigar o que pode estar acontecendo. Se faz parte da índole daquele aluno ou se tem alguma coisa interferindo, fazendo com que ele haja daquela forma, se sentindo rejeitado, né? Inibido. E aí, observem que isso tanto envolve um contexto afetivo, né? Essa questão de inibição, de rejeitamento, de autoestima baixa, de achar que não é capaz como os outros colegas. E aí, quando falamos nesse contexto afetivo, essas crianças muitas vezes são oriundas de situações de abandono, de pais separados, de problemas familiares que interferem diretamente no comportamento deste aluno e ainda no ambiente que ele convive, que não é favorável. Então, existem vários aspectos que devem ser observados, que são sinais que estão diretamente relacionados com a dificuldade que o professor muitas vezes deixa passar despercebido, né? E o que a gente precisa ter consciência de que somos profissionais, que não podemos, não devemos ser indiferentes a essa dificuldade do aluno. Se você percebe que ele está com desempenho ruim, vamos investigar, porque o nosso objetivo é fazer com que, criar possibilidades para que essa aprendizagem aconteça, né? E aí entra o seu papel. E aí, fechando toda essa ideia desses fatores que interferem nessas dificuldades, deixo aqui um questionamento, né? O professor, ele deve investigar as dificuldades de aprendizagem que surgem na sala de aula, né? Reflitam, faça essa reflexão. Nessas leituras que vocês têm nos textos disponibilizados, e aí na aula de número 3, nós temos 2 textos que nós procuramos assim com bastante carinho e cuidado, que trata diretamente dessa questão, né, do perfil do professor, né, dessa postura de buscar essa investigação. Um primeiro texto, ele tem como tema a rotulação dos alunos como portadores de dificuldades de aprendizagem, né? É um texto que já tem umas 16 páginas, mas que vale você sentar e ler e estudar, que vai dar este respaldo teórico que você precisa. E ainda um outro texto bem específico, que tem como tema, um texto complementar, como detectar transtornos de aprendizagem. Ok? Então, estudem bastante esses textos. Temos ainda um vídeo com participação de 3 profissionais da área, né, que fala diretamente sobre esses distúrbios de aprendizagem. Então, pesquisem, busquem essa informação, corra atrás de mais informações, não se limitem ao material que é disponibilizado e que não é pouco, é muito. Você precisa, pelo menos, no mínimo, ler e estudar todo esse material e, a partir daí, buscar mais conhecimento a respeito de cada tema e de cada aula, ok? Então, aqui eu quero deixar um forte abraço a todos, né? Participem dos fóruns, tragam as suas contribuições, os seus questionamentos. É uma forma de estarmos estudando, né? Estabelecer esse estudo contínuo e assistam os vídeos, todos os vídeos e links que nós disponibilizarmos aí nas nossas aulas, ok? Até uma próxima oportunidade.